Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. O que é o transe? O transe é o estado alterado de consciência. Muitas pessoas acham que o transe é um estado análogo ao do sono. Mas há uma coisa muito importante e diferente do sono fisiológico. O que é o sono fisiológico? O sono fisiológico é a supressão do seu consciente, da sua vontade. Ou seja, o teu cérebro é inibido a ponto da sua consciência apagar. Ou seja, você para de ter a propriocepção, a noção do ambiente à sua volta. Certo? É claro que o transe também pode ocorrer isso. Mas um sono fisiológico é obrigatório a supressão da consciência. É obrigatória a supressão da consciência e a inibição de todos os processos fisiológicos que estão voltados à atividade de vigília. Então, quanto ao transe, nós temos uma inibição da vigília. Ou seja, a capacidade que nós temos de estar acordados. Então, o transe é inibição cortical, ou seja, a inibição do córtex cerebral, que faz com que nós tenhamos uma supressão de uma vigília ativa. Ou seja, e aí eu vou pegar a minha colinha para a gente poder ter uma noção aqui, né? Para eu não me perder. Estado alterado de consciência, onde há abertura da subconsciência, provocando um estado dissociativo, nós vamos chegar nessa parte, através da inibição cortical. Inibição cortical é chamada de passividade, certo? E a ampliação da percepção anímica. Então, vamos lá. O que é um estado dissociativo? Estado dissociativo é uma parte do teu cérebro, ele se inibe. Mas, ao mesmo tempo, você, que é você, inibe a sua consciência, inibe a sua atividade neurológica, mas, ao mesmo tempo, você pode acelerar o seu ritmo cardíaco, acelerar. Então, por exemplo, há transes em que a pessoa fica relaxada, por exemplo, na yoga, relaxa, o corpo relaxa, o coração se apazigua, a respiração começa a ser inibida, no sentido de ter um ritmo mais diminuído, o coração também, o sistema fisiológico começa a diminuir. Mas existem outros transes em que o seu ritmo cardíaco acelera, a sua respiração acelera e a sua atividade, apesar de você ter uma consciência de tudo que está acontecendo, a sua capacidade de observar o ambiente fica limitada ou amplificada, né? Então, dentro desse processo que a gente está falando, esse estado dissociativo existe um ambiente à sua volta, mas não é só o ambiente à sua volta, é o ambiente físico e o espiritual. Não é uma calma interior, mas o teu coração acelera. É a sua consciência, o seu pensamento, mas o pensamento de alguém fora a você. Então, esse estado dissociativo é você, mas tem algo a mais do que você. Beleza? Quando ele fala aqui sobre a questão da subconsciência, ou seja, de arquivos que estão além daquilo que você consegue discernir naturalmente. Então, quando você entra em transe, e é importante depois entrarmos aqui, não é só o transe mediúnico ou da incorporação que faz isso, mas, por exemplo, a yoga, os estados meditativos, que mais? Quando você lê um livro, é um certo transe, porque você entra na história. A tua realidade já não é mais a realidade que está ali. Você lê um livro, vai no cinema, você perde a percepção do que está à tua volta, certo? Isto também é um tipo de transe. Não é só a incorporação. E muitas vezes você ativa áreas do teu cérebro que não estão conscientemente ativadas no estado de vigília normal. E a ampliação anímica, ou seja, com essa ativação do subconsciente, o teu animismo, aquilo que você tem como arquivo mental, ele é ampliado, certo? Então você pega aquilo que vem à sua mente no estado consciente, mas você também começa a observar coisas extra essas percepções que você tem dentro das questões naturais. Então eu faço uma classificação aqui do tipo de transe, quanto à forma de indução. Né? Quando você pode induzir ao transe de algumas formas. Ou seja, a indução ela pode ser uma indução natural, não provocada conscientemente, certo? E pode ser uma indução provocada conscientemente, certo? Então nós temos uma indução natural e uma indução provocada. Ou seja,
uma indução voluntária e uma indução involuntária. A indução involuntária ocorre por vários fatores, seja eles uma mudança hormonal, seja ele uma ativação cerebral que você não tem a nível da tua consciência, certo? Mas provocada por você mesmo. E o estado provocado. Esse natural é a tua mente fazendo com que você entre naquele estado naturalmente. O provocado, ele pode ocorrer por duas questões. Provocado por você mesmo, ou seja, uma provocação voluntária anímica, ou seja, não há ninguém que faça essa indução além de você. É o teu cérebro entrando num estado de inibição cortical e você vai entrar num padrão neurológico propício ao transe, animicamente. Ou seja, é você, o seu eu. Existe um outro tipo de provocação, uma provocação externa a você, uma indução externa. Essa indução externa, ela pode ser por agentes encarnados ou agentes desencarnados. Por exemplo, um agente encarnado, uma pessoa que faça hipnose, uma pessoa que faça neurolinguística, uma pessoa que esteja numa conversa com a outra e ela orienta que a pessoa faça assim, assado, e aquilo pode entrar numa questão do transe mediúnico, de um transe provocado. E existe a indução pelo espírito, seres extracorpóreos que estejam fazendo um quadro de indução. Beleza? Então, esses extracorpóreos são um quadro de indução mediúnico. Beleza? Então, na minha outra classificação, nós temos por níveis de consciência. Existe o transe, e aqui eu vou fazer um parêntese. O transe, ele pode ser... Aqui não temos, o meu parêntese não temos hierarquia nos transes. Ou seja, não há um transe melhor do que o outro. Não é porque um é dito um nome aqui e o outro dito outro nome lá, que um vai ser melhor que o outro. Eles são transes que vão estar ligados a uma diferente forma de atuação. Vamos colocar aqui, nível de consciência. Nível de consciência é um transe, a pessoa lembra de tudo. Outro transe, ela não lembra de nada. E outro transe, ela lembra parcialmente de determinadas coisas. Beleza? Como isso ocorre? É chamado de transe superficial, aquele que não há amnésia. Mas veja bem, quando nós dizemos que o transe é superficial, isso não quer dizer que o superficial é menor do que o profundo, tá? Então, o transe que não tem amnésia é um transe superficial. O transe profundo é a que tem um certo grau de amnésia daquilo que está acontecendo. No transe profundo, você pode ter uma amnésia completa ou uma amnésia parcial. E existe o transe parcial. O transe parcial é aquele que fica variando entre o superficial e o profundo. Eu acredito que nós que somos umbandistas ficamos muito nessas questões do transe parcial, que vai para a profundidade e vai para a superficialidade, porque existe um grande desgaste energético durante o nosso transe. E esse transe existe uma semiconsciência aí. Qual a diferença do transe superficial? O transe superficial é como se fosse assim. Existe o perispírito do espírito, existe o perispírito do médium e existe o corpo físico do médium, certo? O médium entra com o corpo físico e o perispírito dele. E o espírito entra com o perispírito dele. O perispírito do espírito se achega ao perispírito do médium e se conecta à mente do espírito, à mente do médium. Através da mente do médium, o espírito atua no corpo físico do médium por induções de atividade do transe. Ele pega a energia do fluido vital, além de energias da natureza, e induzem, através dessa energia, ao transe. E quando nós fazemos esse processo, há o transe superficial, aonde a mente do médium está ativa em todo o processo. No transe profundo, existe uma triangulação. A mente do perispírito do espírito se acopla ao córtex cerebral do médium pelo perispírito. Então, a mente do espírito se liga ao perispírito do médium. E ao mesmo tempo que ele faz essa ativação,
e vai para o corpo físico. Mas, ao mesmo tempo, o perispírito, que pega a energia do fluido vital, que pega a energia da natureza, ele manipula essa energia e ativa os órgãos que ele quer usar. Os músculos, os braços, os músculos da fala, a audição, a visão. Então, ele ativa. Além do perispírito, ele também ativa a musculatura, o corpo físico. Então, existe também uma questão de triangulação nesse sentido. Enquanto um é linear, o outro faz isso. Ele vai para o perispírito e para o corpo físico ao mesmo tempo e há uma resposta. O corpo está aqui, se liga ao perispírito do próprio médium. O corpo está aqui, se liga ao perispírito do espírito. O espírito se liga ao perispírito. Então ele faz um processo de triangulação. Beleza? É importante que a gente saiba o seguinte. Transe mediúnico. Não há suspensão da vigília. Ou seja, o médium sempre tem vigília. Ele sabe o que ocorre ao seu derredor. Ah, mas ele não lembra de nada, o corpo dele foi. Não, a mente dele está presente no processo. Ele sabe o que está acontecendo. A diferença é que um lembra o que aconteceu e o outro não lembra o que aconteceu. Há uma amnésia, mas o mesmo processo ocorre nos dois. O metabolismo pode ser inibido ou ativado. É importante insistir que mesmo no estado de transe muito profundo, um médium não perde totalmente a ligação com a sua consciência. O espírito do médium está ligado ao corpo. Os transes parciais pode transitar entre o estado profundo e superficial, apresentam várias gradações de rebaixamento psíquico. É comum o médium recordar-se do ditado mediúnico, ou seja, daquilo que o espírito falou, mesmo após a transmissão, esquecendo, porém, com o passar do tempo. Então é isso aí que é importante a gente ter. A indução do transe mediúnico, ela pode ocorrer de algumas formas, né? Então a gente, por exemplo, etapas do transe. Você tem a indução, a gente tem o ambiente físico, as emanações fluídicas e os preceitos. Ou seja, a preparação ambiental e a preparação orgânica para o transe. Beleza? Então vamos lá. A indução do transe. A indução do transe, ela pode ocorrer, tá? Com diminuição dos estímulos externos. Ou seja, ambiente calmo, tranquilo, música tranquila, por exemplo, na yoga, na meditação, nas orações que são feitas dentro dos centros espíritas, igrejas. Agora, pode também ser com vários estímulos externos. Por exemplo, sons, luzes, movimentos, também podem induzir o transe. Por exemplo, a pessoa fazendo o movimento para pendular, movimentos ritmados. Isso vai fazer com que haja uma inibição cortical. Para nós que somos médiums umbandistas, a preparação ambiental ela parte do princípio. Ambiental é limpar o terreiro, fazer as firmezas do Concá, ir na tunqueira, acender nossa vela para o anjo de guarda, fazer todos os preceitos decorrentes ao nosso Congá, ativação das velas, das magias, ativação do nosso mental para o ambiente que estamos. Ele começa na prece de abertura, ele começa nos atabaques e nos pontos cantados, certo? Então, são a ambiência para o nosso transe. Ela começa na preparação de todo o ambiente, todas as questões das vibrações e proteções do nosso terreiro, do anjo de guarda, na nossa vibração mental daquilo ali. Depois, há uma preparação física sua. Ou seja, você tem os preceitos morais, que são os mais importantes, e os preceitos físicos. Não relação sexual, não bebida alcoólica, não fumar, diminuir determinados tipos de temperos, banhos de ervas, defumações, tá? Que também a defumação pode ser sua ou no próprio ambiente, tá? E as emanações fluídicas. As emanações fluídicas existem. As emanações fluídicas, que são de origem externa ao espírito, ou seja, emanações da natureza, e existem as emanações fluídicas que estão voltadas à própria mente do espírito, do guia espiritual. É importante que o transe ele não é induzido somente por espíritos bons, por guias, que umbas também induzem ao transe. Então, existem emanações fluídicas boas e emanações fluídicas ruins. E ambiência também. Se você prepara o teu ambiente, por exemplo, a tua casa é desleixada, você fica fazendo que a sua casa seja um ambiente de briga, de disputas, claro que ali vai estar toda a ambiência para você receber um quiumba. Beleza? Então, vamos lá. Aqui na minha anotação ele fala assim, ó, estímulos fortes também suscitam o transe. Estímulos
que fazem inibições corticais, estímulos ritmados e que eles vão fazer com que a atividade cerebral tenha um ritmo de inibição, tá? Então, para se ter um transe, há uma concentração e a inibição do córtex cerebral para que todas as energias sejam abertas, a energia do teu corpo para receber as energias externas, tá? Aqui nós já estamos falando do transe para a incorporação, tá? Há um acesso, lembra que eu falei que o transe, ele abre a tela mental, ele abre o arquivo mental do médium, abre o arquivo mental do médium do seu subconsciente e também das experiências e lembranças da vida passada, certo? Mas que não necessariamente estejam na consciência, o médium lembre disso, mas que a espiritualidade vai trabalhar em cima disso. Portanto, um espírito que, sei lá, saiu lá da Rússia, ele só fala russo, mas ele vai poder comunicar em português? Sim, porque o espírito se comunica pelo pensamento. E para utilizar a ação como tradutor disso, automaticamente a mente do médium já transcreve aquilo que o espírito está querendo dizer. Por exemplo, você vê uma cadeira, sei lá, aqui uma luva, certo? A luva, ela não é dita luva em russo. É pensado luva, o pensamento vai para o córtex cerebral do médium, o médium vai para a tela mental do médium e ele acessa aquilo. Quando o médium transcreve aquilo que o espírito colocou, isso, claro, em frações de milissegundos, o espírito do médium já transcreve na língua de origem, tá? E aí, depois de inibição cortical, acesso à tela mental, há a manifestação, certo?